Boa noite a todas, boa noite a todos. O que é ter uma ideia no cinema? Fazendo ou querendo fazer cinema, o que significa ter uma ideia? O que se passa quando se diz, opa, tenho uma ideia? No encontro de hoje, vamos falar sobre cinema. Professora Cíntia Lange nos provoca, nos instiga, nos convoca a esse encontro, citando a conhecida questão colocada por Deleuze em O que é um ato de criação. Realizadora audiovisual e professora dos cursos de Cinema e Audiovisual e Cinema de Animação da Universidade Federal de Pelotas, doutora em Educação pela UFPEL, com pesquisa sobre filosofia, educação e cinema brasileiro. Cíntia Lange também coordena atualmente o Cine UFPEL, Sala Universitária Digital, onde é, da mesma forma, curadora. Este é o terceiro encontro do projeto Deleuze Modo de Usar sobre destruições e invenções de mundos. O projeto é uma ação do LAPSO, Laboratório de Arte e Psicologia Social, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas. E tem como apoiadora a Regional da Abrapso do Rio Grande do Sul. Aproveito para te agradecer, Cíntia, pela generosidade, por você estar aqui essa noite e compartilhar com todos nós um pouco dos modos como você tem usado Deleuze nas suas pesquisas em cinema. Cíntia, estamos ansiosos para te ouvir. O espaço é todo teu. Então tá. Boa noite a todo mundo. Estão me ouvindo? Tudo certo? Bom, então, o Ed já me apresentou, né? Devidamente apresentado, eu sou a Cíntia, sou professora aqui da UFPEL, aí da UFPEL também, né? Já que a menina disse que está aparecendo a psico da UFPEL, a gente está se sentindo em casa, então, né? Eu sempre quis dar uma aula na psicologia, tá aí, né? Hoje é a oportunidade. Se eu estiver falando muito rápido, quando eu engreno, assim, eu vou acelerando. Ou falando muito alto, porque a gente perde também um pouco da noção nessas tecnologias, né? Vocês, por favor, me avisem aqui no chat, tá? Eu vou tentar me controlar. E eu acho que essa coisa do online, desse mundo cibernético que a gente está sendo obrigado a viver, tem algumas coisas legais, né? Essa possibilidade aí da gente estar gravando, como o Ed falou, e talvez depois compartilhar, né? Devido à grande procura, a gente vê que tem bastante pessoas interessadas nesse debate. E acho que também tem a questão de estar todo mundo na sua casa, de certa forma, confortável com esse frio, né? Porque eu acho que se fosse essa noite fria aqui em Pelotas, numa sala da UFPEL, essa palestra, talvez a gente não fosse ter tanta gente. Bom, então tá. Gente, caiu para mim uma responsabilidade bastante grande, né? Porque, primeiro, eu queria agradecer, né, o convite para estar aqui nesse time, para estar aqui falando do Deleuze a partir dessas múltiplas facetas, né? E eu representando o cinema, né? Obrigado pelo convite. Mas a minha responsabilidade é porque praticamente não, de fato, eu sou a primeira a falar do nosso queridinho Deleuze, né? Porque o professor Daniel, que fez a primeira fala, que foi uma fala aberta lá no Facebook, ele introduziu o pensamento pós-estruturalista, né? E não chegou no Deleuze. E na última quarta era uma oficina e era muito fechada, um grupo muito restrito, né? O Arthur, acho que tinha ali umas 10 pessoas com ele, 15, 20, que seja, né? Então aqui é o primeiro momento, eu acho, de um público maior, né, do projeto, em que a gente vai estar falando especificamente do Deleuze. Isso é uma baita responsabilidade, então eu preciso dizer para vocês, sem frustrá-los, mas já avisando que eu não sou especialista no Deleuze, né? Eu estudei Deleuze e Guattari no meu doutorado, mas também estudei outros filósofos, então eu me considero uma aprendiz, até porque são filósofos bastante complexos, né? Então eu não gostaria que ficasse esse peso, assim, né? Até porque depois de mim, nas próximas quartas-feiras, vão ter colegas que vão, acho que, abordar mais
os conceitos filosóficos do Deleuze, que eu vou ficar passando por cima, porque eu vou focar mais no cinema, né? Mas essa coisa de fora de ordem, né, de vocês talvez primeiro entrarem de solo no cinema para depois voltar talvez num conceitos mais base da filosofia do Deleuze é interessante, é deleuziano isso, né? Isso essa coisa, alguma coisa está fora de ordem, vai ser interessante. Bom, o que é legal de conhecer, né, do Deleuze, na obra dele com Guattari, mas também nos livros dele sozinho, é que ele escreveu sobre vários assuntos, né? E na arte ele escreveu sobre várias artes. Então, talvez por isso que ele também seja tão utilizado, né? Tem livros do Deleuze de literatura, de música e tem de cinema, né? Então, foi aí que eu estudei um pouco mais, porque, como o Ed me apresentou, sou professora de cinema, faço filmes, estudo cinema já tem um tempo. Então, tá. Vamos lá, vamos tentar dar conta aí. Eu também, tampouco eu sei quem são vocês aí, né? Pelo que eu vi, tem bastante aluno da psicologia na graduação, e eu não sei o quanto que vocês já conhecem do Deleuze, né? O quanto que já estudaram, já leram. Então, eu vou tentar mesmo dar um tiro no escuro e vamos ver o que sai daí, né? Mas uma imagem que eu sempre gosto de falar quando estou trabalhando com Deleuze, assim, uma imagem que para mim é bem visual do pensamento dele, né, que dialoga muito com o pensamento dele, é a palavra vazamento, né? Para mim, o Deleuze ele está interessado nos movimentos aberrantes, nas experiências dissidentes, naquilo que pode criar uma nova paisagem possível, né? Então, essa questão do vazamento e essa imagem de vazar alguma coisa, né, vazar algo que corre sempre num padrão e tem um vazamento que cria alguma coisa diferente, é uma imagem que eu queria que vocês guardassem aí um pouquinho com vocês, que ao longo da minha fala eu vou voltar a ela e no final também vou voltar a essa ideia de vazamento. Mas então o que interessa ao Deleuze, de modo geral e bem amplo, assim, dá para dizer que são os movimentos sui generis, né? Aquelas experiências que vazam, seja na ciência, seja na filosofia ou seja na arte, né? Então tá, vamos lá. Para quem quer se introduzir mesmo no pensamento do Deleuze e ainda não teve essa oportunidade, essa palestra que eu escolhi dele, né, para começar, que é uma palestra que ele deu para alunos de cinema, que se chama O que é o Ato de Criação, eu acho que é muito interessante. Eu vou copiar aqui o link do vídeo, tá? Esse vídeo está disponível na internet, porque vai que vocês não conheçam. Se alguém quiser um dia ver, não é para ver agora, obviamente, mas guardem aí esse link com vocês. Se um dia vocês quiserem ver essa palestra dele, que é uma palestra do Deleuze de 1987, que se chama O que é o Ato de Criação, tá? Mas eu acho que esse texto, tem o texto em PDF também pela internet, se alguém quiser, mas eu acho que esse texto do Deleuze, essa palestra, era bastante interessante para introduzir, né? Mas o que ele nos instiga, então, né, nessa palestra? Né? Ele nos instiga a pensar o que é ter uma ideia em cinema. Né? Para o Deleuze, isso é muito claro, assim, que ter uma ideia é ter uma ideia em um domínio específico, né? Então, quem tem uma ideia não tem uma ideia em geral, tem uma ideia em cinema, tem uma ideia em música, tem uma ideia em filosofia, então é sempre um domínio específico. E para ele, essa coisa de ter ideia é uma coisa rara, né? Tem um outro texto dele, né, que é o Abecedário, que ele fez com a Claire Parnet, que ele vai dizer que uma ideia não nasce pronta. Eu adoro essa frase, né? Uma ideia não nasce pronta. Eu sou professora de roteiro na faculdade, então eu fico trabalhando com os alunos exatamente isso, né? A gente acha, tive uma ideia, bom, mas agora vamos trabalhar ela, né? Porque realmente a ideia não nasce pronta. E aí nessa palestra, então, Deleuze vai reforçar isso e vai dizer que é muito raro ter uma ideia, né? A questão de não é assim tão fácil. E que para ter uma ideia a gente precisa de uma necessidade, né? Vamos guardar isso também, que eu vou voltar depois com essa ideia de ter uma necessidade. Bom, aí nesse texto, né, nessa palestra, ele vai desenvolvendo todo esse pensamento. É claro que ele vai ficando mais no nível filosófico, e eu aqui vou fazer a minha leitura, né, eu vou dar o meu recorte, a minha percepção sobre esse pensamento dele, e eu estou mais baseada na materialidade da imagem, né, até porque eu sou uma realizadora audiovisual e não uma filósofa, então
é claro que eu vou fazer a minha leitura, né? Mas então, o que é pensar cinematograficamente, né? O que seria interessante a gente pescar disso aí, dessa fala dele, assim, de o que seria pensar cinematograficamente? A resposta do Deleuze, no vídeo, na palestra, vai ser assim: ter uma ideia em cinema, ou pensar cinematograficamente, é pensar com blocos de movimento e duração. Tá? Ter uma ideia em cinema é como que o cineasta pensa, né? O que é ter uma ideia em cinema? É a partir de blocos de movimento e duração. Bom, mas eu acho isso completamente abstrato para quem não conhece os dois conceitos fundamentais do Deleuze sobre o cinema, que é a imagem, movimento e imagem e tempo, né? Então, vamos, antes de dar atenção para essa definição do Deleuze, né, propriamente do campo do cinema, vamos pensar na coisa mais generalizada mesmo, assim, né, do que é ter uma ideia. Vamos pensar hoje, né? Todos nós estamos numa condição de isolamento social, né, ou então distanciamento social, acho que seria mais certo, vivendo uma pandemia. Além dessa pandemia que está atacando o mundo todo, nós estamos aqui no Brasil vivendo outras coisas que são bastante graves e sérias, né? Então, a gente tem essa vivência, né? Vamos fazer vamos ter uma ideia para fazer uma história com isso? Como não? Olha, eu estou passando por tal e tal situação, eu sei a minha tia que é médica, aconteceu tal coisa com ela, tudo bem. E as histórias vão surgir. Agora, como transformar essa história, essa ideia, em algo cinematográfico, né? Então, acho que essa é a ideia da minha fala hoje, né? E para pensar isso, eu gostaria de começar compartilhando um vídeo, né? Eu escolhi trabalhar com dois cineastas, assim, para a gente pensar o que é pensar cinematograficamente, que, a meu ver, são cineastas que pensam incrivelmente em cinema, né? Que é o Abbas Kiarostami e a Agnes Varda. O Kiarostami é iraniano, né? Ele faleceu em 2016 e a Varda é belga, radicada na França e faleceu ano passado, 2019, né? Uma perda. E esses dois cineastas foram escolhas minhas, recorte meu, né? A partir, claro, que de uma decisão pessoal, porque o Deleuze não se aprofunda muito no cinema de nenhum dos dois, não. As referências do Deleuze são, sobretudo, de homens europeus do chamado cinema de arte, né? Então, vejam, né? Eu gosto muito desse exemplo do Gosto de Cereja do Kiarostami. É spoiler, né? Quando a gente dá aula de cinema, a gente sempre fala, tem spoiler, né? Mas eu acho que até a sinopse desse filme já vai falar que é sobre suicídio, né? Então, não é só contar uma história de um cara que já cavou o seu buraco, vai se matar e precisa de alguém para ir lá cobrir ele depois, porque essa é a história do filme. Não é só isso. Não é só ter essa história, é acrescentar camadas para deixar a temática mais complexa e é pensar no como, visualmente, em blocos de movimento e duração, né, a gente vai contar essa história. Então, ter essa ideia de fazer o filme todo dentro de um carro, num lugar meio desértico, que o carro fica girando nesse lugar, nessa areia, né, é pensar cinematograficamente o suicídio, né? No Onde que é a Casa do Meu Amigo, né? Ali eu vi que o Luciano botou que é um filme cartográfico e é um filme excepcional esse, né? Onde que é a Casa do Meu Amigo, que não assistiu, assista. Muitos filmes do Kiarostami tem no YouTube. Mas então, vejam que o que inspirou o cineasta foram três coisas. Agora vamos acompanhar isso, tá? A primeira coisa que inspirou ele foi o quê? Na época o filho dele tinha a mesma idade do personagem. O que isso quer dizer? A nossa experiência, a nossa vivência, a pele, o que a gente vive. Então, contar uma história, ela fica mais interessante se a gente vincular com as nossas singularidades. A segunda coisa que inspirou ele, não sei se vocês ouviram direito ali no vídeo, é o caso de uma amiga que estava na casa dele, saiu para comprar cigarro, aí não tinha cigarro, e ela ficou horas caminhando até achar o cigarro, porque ela não queria voltar sem o cigarro. Isso gerou a estrutura, cinema é estrutura, né? Início, meio e fim. Então, gerou a estrutura do filme, porque todo o filme, o menininho sai caminhando e ele não volta até ele não conseguir encontrar a casa do amigo para entregar o caderno, né?
E outra inspiração do Kiarostami, que é a história do professor, né, um professor que contou que uma colega fez o tema no caderno da outra, foi o que deu para o Kiarostami a trama. Né? O que é a trama? A trama é a premissa, e se tal coisa acontecesse. Né? Então, e se um dia... Opa! Alguém quer fazer uma pergunta ou foi uma falha técnica? Então, e se algum dia na escola o menininho resolvesse salvar o outro, porque ele ia ser expulso se ele não tivesse o caderno, né? Então, são essas inspirações que vão se transformando em ideias, essas ideias têm que se transformar em coisas com áudio visual, cinema é som e imagem, né? E a Varda, ela sempre traz a questão do feminino, né? O cinema dela é bem forte nisso. E no Cléo das 5 às 7, então ela acompanha exatamente 1 hora e tanto, né, na vida daquela personagem, e vocês vejam ali que ela conta que a personagem tem exatamente metade do filme, muda, a personagem que antes agia e era vista, agora começa a ver, isso tem tudo a ver com o cinema, com o Deleuze, né, que ele vai falar dos personagens videntes, eu já vou chegar lá. E no outro, então, que ela conta a matemática dos travelings, né? Porque para acompanhar uma andarilha, né, uma garota que sai pelo mundo de mochila, é muito interessante essa coisa de a gente acompanhar, né? Como se a gente, o espectador, pudesse acompanhar junto. Então, essas decisões cinematográficas são próprias do mundo de quem faz cinema, né? Então, esses dois cineastas e essas imagens que eu mostrei para vocês, assim, né, para a gente compartilhar, porque eu acho que uma aula de cinema sempre tem que ter imagem, mostrar imagem, né? Além deles ser dois cineastas que exploram essa particularidade do campo do cinema, que tem ideias em cinema, eu acho que eles são bem interessantes para a gente pensar o conceito central do Deleuze quando a gente pensa em cinema. Pelo menos no meu ponto de vista, o conceito central é a imagem e tempo, né? O imagem em movimento, ele é quase para introduzir o que ele vai, o grande conceito dele, que é de imagem e tempo. Então, o Deleuze tem 2 livros sobre o cinema, um se chama Cinema 1, Imagem e Movimento, e outro se chama Cinema 2, Imagem e Tempo. Eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser, eu não vou aprofundar nisso, né, porque a gente não tem tempo, eu acho que não é o objetivo, mas quem quiser saber mais sobre isso, eu vou dar como dica, tá? Além que eu acho que ler os 2 livros é uma coisa bastante dolorida para quem não é do cinema, para quem não está estudando filosofia. Mas eu vou deixar aqui no chat um vídeo do professor Roberto Machado, que é especialista em Deleuze, e ele deu uma aula sobre cinema e Deleuze, e ele fala da passagem da imagem em movimento para a imagem em tempo nesse vídeo, tá? Então, quem quiser, guarda esse link aí para assistir depois, que é uma aula bem interessante. Mas o que seria, então, imagem, movimento, imagem e tempo? Assim, bem, para tentar ser bem introdutória, e depois vocês guardem aí, se quiserem me perguntar depois na hora do debate, eu vou tentar ver o que eu posso ajudar, né? Mas, então, a imagem e movimento é o cinema clássico, né? Que a montagem do cinema é subordinada a um encadeamento cronológico e lógico, né? Então, normalmente, as histórias são contadas com um encadeamento causal, uma coisa leva a outra, que gera outra, que gera outra, e tudo é muito cronológico e lógico. É um cinema de ação, os personagens agem e reagem, e isso gera uma nova situação que vai agir e reagir. Já a imagem em tempo, por Deleuze, seria o cinema moderno, que inaugura ali pela década de 50 ou 60, e aí é uma montagem mais de variação, né? Menos essa coisa tão estruturada. Uma montagem mais solta, mais inventiva, e aí que o Deleuze vai dizer que se transforma num cinema de videntes, não mais num cinema de ação, né? Os personagens já não agem e reagem tanto assim, né? Eles quase não conseguem reagir porque algo muito forte ou muito triste acontece com eles. Então vamos lembrar lá do Gosto de Cereja do Kiarostami. Se vocês forem ver o filme, realmente dá vontade de sacudir o personagem, porque ele não tem uma reação, ele está ali naquele looping contínuo, né? A Cleo, no filme da Varda, a própria Varda diz que fez com que ela se olhasse e enxergasse uma coisa, e ela viu um cara lá que vive vendendo sapos, engolindo sapos na rua, e aí que é ali que ela tem uma visão muito forte, então ela para de ser uma personagem que age, e é mais uma personagem que vem, né? Aí, então, eu vou, só para explicar um pouquinho melhor, eu vou ler aqui um trecho, que eu mesmo escrevi, né, só para ficar mais completo. Vamos lá. A passagem de uma imagem em movimento a uma imagem em tempo ocorre principalmente com o neorrealismo, na Itália, no período pós-Segunda Guerra Mundial. A relação direta com a guerra está na entrada de uma certa atmosfera rarefeita nos filmes,
cujos personagens já não podem reagir às situações que lhes ocorrem. Emerge, então, um cinema mais do improviso, da descontinuidade e da ambiguidade. Enquanto a imagem em movimento reproduz o esquema sensório-motor, que é um conceito deleuziano, e preza por uma organização e respeito ao encadeamento natural entre as imagens, a imagem em tempo inaugura um cinema de ruptura, de situações óticas e sonoras puras. Tá? Então, claro que é um resumo que eu fiz. Estou tocando aqui o interfone, pode ser qualquer coisa, vocês estão ouvindo aí o... Isso é tudo programado, imagem e som. Então, a imagem em movimento, ela trabalha com afetos funcionais, destinados a produzir surpresa ou angústia do espectador, né? Tem uma soberania de um cérebro central, enquanto a imagem em tempo, por Deleuze, introduz o pensamento na imagem. Então, vamos pensar assim, o que vingou no cinema, né? Acho que até hoje... Então, para falar do cinema brasileiro, eu selecionei 4 filmes para a gente... e vendo as imagens enquanto eu vou falando, tá? Então, eu vou botar aqui de novo, vou compartilhar a tela e vou falando enquanto vocês vão vendo as imagens dos filmes. Espera aí. Então tá, começa com um filme bem conhecido, bem popular, né? Que é O Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaert, de 2015. A diretora levou 10 anos entre ter a ideia e começar, de fato, a escrever esse roteiro. 10 anos matutando uma ideia, né? Ela se perguntava como dar vida à história dessa babá, né? Uma babá que deixa de cuidar da sua filha para cuidar do filho da patroa, né? Uma coisa tão comum no Brasil, né? Mas ela sentia falta, assim, ela sentia que faltava coisas na história. Então, ela foi levando 10 anos pesquisando para adicionar mais camadas. E foi, então, com uma grande virada, né, das políticas públicas de acesso à universidade pública que ela teve o insight. Não, agora sim eu acho que essa história está completa, então vamos colocar que a filha da Val, ela vem do interior e ela vai fazer o vestibular, que nem um menino, e ela acaba passando, né? Então... esse é um filme que questiona os espaços, né? O espaço da patroa, o espaço da empregada doméstica, o espaço da filha que chega, né? É uma arquitetura de afetos dessa casa que está sendo pensada ali. E isso está na imagem, né, gente? Se a gente assistir o filme com esse olhar cinematográfico, a gente vai ver a sutileza da fotografia, né? O ponto de vista do filme é da Val. Então, muitas cenas, talvez a maioria dentro de uma cozinha, né? Outra coisa quando a Val está nos espaços que são próprios dela, sempre é apertado, ou assim, ó, com grades, é sempre mais fechado, é sempre mais aglomerado. E quando é o espaço da patroa, do dono da casa, é um espaço mais aberto. Até quando a Val tem um momento para ela, ali na rua, ela está em meio a roupas dos donos da casa. Então, isso é contar também, é ter uma ideia em cinema. Então, o segundo filme é o Baronesa, da Juliana Antunes, de 2017, que é esse aí que está passando aí. Esse é um filme já mais desconhecido do grande público, apesar dele ter circulado muito em festivais, né, e no circuito universitário. Ele é uma mistura, né, de documentário com ficção na periferia de Belo Horizonte, de BH. Aí, a diretora, ela andava de ônibus e via que tinha muitos bairros com nome de mulheres na periferia de BH. E aí ela pensou, bom, os bairros têm nome de mulheres, mas que mulheres são essas que moram nessas periferias, né? Essas mulheres invisibilizadas. Aí, para contar essa história, ela se muda para esse bairro, que se chama Juliana, o mesmo nome dela mesmo. Ela passa a morar lá 6 meses e ela passa a conviver com essas duas personagens para poder deixar o acaso e o que ia acontecendo fazer esse roteiro, né? Então, ela foi aceitando o que vinha. E uma equipe extremamente reduzida, com quase nada de grana, muitas mulheres para fazer esse filme, né? Como ela diz, pouco dinheiro, mas muito desejo, né? E foi um filme super premiado, assim, por causa desse detalhe de acompanhar esse cotidiano dessas mulheres nessa periferia, que estão sempre na iminência de estourar uma guerra do tráfico, né? Como que as mulheres vivem nesse lugar? Então, para contar essa história, ela se mudou para lá e acompanhou mesmo o dia a dia dessas duas personagens e o que cada uma vai acontecendo com ela, né? O terceiro filme é esse, Café com Canela, que é lá da Bahia. Glenda Nicásio e Ari Rosa são os diretores, né? Eles são egressos de um curso de cinema novo, tal qual o nosso curso de cinema aqui da UFPEL, que tem aproximadamente um pouco mais de 10 anos, né? Surge com o Reúne, que é um projeto que abriu uma série de novos cursos no Brasil. E aí, o que eles fizeram, esses egressos do curso, né? Eles
convidar a comunidade para participar do filme. Então, a comunidade não só atua no elenco, mas também como assistente de algumas funções na equipe técnica, né? Então, é um filme que interage com a comunidade, que chamou a comunidade para ser feito. Além de tem escolhas experimentais ali. Por exemplo, olha essa cena, né? Isso aí são 3 casas de 3 vizinhos. Mas para dar essa ideia de comunidade, eles fizeram um artifício que parece que a câmera está num único lugar, né? Parece que é uma sala só. Mas, na verdade, não. São 3 casas. Ó. Vê que quando ele vai passar, ele já não chega na outra porta. Isso é uma montagem para contar essa história. Essa personagem é uma das personagens do filme que perdeu o filho. Então, o sofrimento dela é expressado a partir de uma série de escolhas visuais, como aquela do sangue, como essa aí, ó, das paredes se fechando. Então, a materialidade do filme está contando junto a história, né? Para contar a dor dessa mãe que não se recupera e que perde o filho. A outra personagem, que é a personagem mais jovem, é um personagem que eu acho que quebra esse estereótipo da mulher negra no cinema, né? Porque ela é jovem, ela cuida da avó, ela é casada, ela trabalha, mas ela está sempre de bem com a vida, ela supera os seus problemas e é ela que vai ajudar essa outra mulher aí que está em desespero a se reencontrar na vida, né? Então, essa beleza dessa personagem, essa personagem negra, que não é retratada só na sensualidade, e sim na sua outra subjetividade, né? Ela canta, ela leva flores para essa personagem que está em sofrimento. Então, é um filme muito bonito, né? Café com Canela, de 2017. E para fechar, então, o último filme, que aí vamos lá para 84, esse é o primeiro filme dirigido por uma mulher negra no Brasil, que é Amor Maldito, de 84, da Adélia Sampaio, e também é o primeiro filme, assim, abertamente, o primeiro longa-metragem a tratar do amor entre 2 mulheres, né? Então, como pensar cinematograficamente no primeiro filme lésbico do Brasil, né? Como transformar isso em imagem? E aí esse filme faz uma coisa que é sensacional, que a maior parte do filme se passa num tribunal, né? Tá aí, ó, quase todo o filme se passa nesse momento de julgamento dessa personagem. Por quê? Porque a namorada dela morre, se mata no início da história. Mas daí a família não aceita que ela se matou, e ela acha que foi essa namorada que matou ela. Então ali parece, né, a encenação de que ela está sendo julgada pelo assassinato da namorada, mas não. O que está sendo julgado nesse inquérito aí, que é extremamente exagerado, é o homossexualismo. Então é uma ideia de, lembram lá para contar lá do suicídio, a questão do girar no deserto, aqui a ideia de estar preso num tribunal, a ideia de ser tudo muito agressivo nesse tribunal, é uma forma de mexer com esse julgamento da própria posição da escolha sexual dela, né, do homossexualismo. Tanto que esse filme, na época, né, a Embra Filmes, que era a empresa do Estado que patrocinava os filmes, não quis apoiar, esse filme não teve dinheiro público, porque disse que não apoiaria uma bestialidade dessa por causa da temática, né? Então, se a gente trouxer para hoje, se a gente pensar o que a gente está vivendo hoje, né, que o Bolsonaro, sobre o filme da Petra Costa, né, que é o Democracia em Vertigem, ele chegou a dizer que não assistiria o filme Democracia em Vertigem, porque não ia perder tempo com uma porcaria dessas, né? Então a gente está vivendo realmente um novo período de bastante dureza com o cinema brasileiro. Bom, todos esses exemplos que eu escolhi aqui foram dirigidos por mulheres, né? Então a gente vê que tem muitos dramas aí próprios da questão feminina, né? A questão da mãe, tanto a babá quanto a mãe que perde o filho, a questão da homossexualidade, a questão da violência contra a mulher. Então lembra aquilo que eu falei da necessidade, né? Para ter uma ideia a gente tem que ter uma necessidade. Então parte um pouco dessa singularidade do que as pessoas querem contar, né? Então ter uma ideia tem a ver com isso, com o que a gente sente, com a pele, né? E vejam que eu não escolhi filmes aqui, os brasileiros, os 4 que eu escolhi, não são filmes experimentais ou extremamente extravagantes. São filmes que facilmente consumidos por todos os públicos, né? Isso que eu gosto sempre de ressaltar também. Mas aí a pergunta que fica é, onde estão esses filmes, né? Por que a gente não assiste eles? Eu não sei o quanto vocês assistem esses tipos de filmes, mas por que a gente não está assistindo eles, né? Então, que é a grande pergunta, como vazar no consumo de filmes, que é a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Como ter uma atitude, talvez até micro-revolucionária na busca por referências mais políticas,
mais engajadas socialmente, mais brasileiras, né? E com esses questionamentos, eu acho que a gente abriria para um outro debate, a gente abriria brecha para falar do quanto os processos de subjetivação podem ser potentes no encontro com esse tipo de cinema, né, com esse tipo de circuito de afetos que circunda esse cinema, mas eu acho que essa questão dos processos subjetivos eu deixo para os meus colegas psicólogos, que vão fazer as próximas palestras. Eu vou só compartilhar duas coisas aqui no chat e deixar para nós abrir para as perguntas. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é um artigo que eu escrevi sobre cinema brasileiro, experiência política, que desenvolve um pouco mais essas questões que eu comecei a falar, né? Não necessariamente com foco no Deleuze, mas com foco na experiência política com o cinema brasileiro. É um artigo da revista Significação. E a outra coisa que eu queria compartilhar aqui é uma listinha que eu fiz só para hoje mesmo, assim, que é dicas de filmes brasileiros na internet. E aí, se alguém quiser, para guardar aí, né? Um dia que quiser ver um filme e não souber, aqui tem... Eu dividi essa lista em... Aí depois eu vou ter que colar, porque isso aqui é um PDF, eu vou ter que ver como é que sobe aqui. Mas eu dividi essa lista em filmes que estão no YouTube, filmes que estão no Netflix e filmes que estão em outros sites, alguns até para alugar, né? E só para compartilhar mesmo. Então, é isso. Eu acho que agora a gente pode abrir para as questões. Maravilhoso, Cíntia, muito obrigado. Excelente provocação. Eu adoro esse Deleuze da Cíntia, ela faz um uso, ela latiniza o Deleuze, ela traz ele para o Brasil, ela encharca ele de problemas que nos fazem sentido. Um fazer filho pelas costas, como diria o Nietzsche, num Deleuze mais erudito, ou que em alguns momentos a gente vem escutando aí em alguns programas de pós-graduação, quase como um Hegel, um Deleuze, uma espécie de um devir hegeliano, que em alguns lugares toma conta do Deleuze. E aqui nesse projeto, a ideia é a gente fazer usos via cinema e as nossas questões aqui no Brasil, aqui na América Latina, as questões que nos pedem passagem, que nos provocam, que nos arruinam, que nos assombram, que nos fazem ficar sem dormir. Eu vou abrir para vocês, tragam suas questões, interroguem a Cíntia, aproveitem o momento, nós temos aí mais meia horinha para um rico e potente debate. Então, quem gostaria de colocar uma questão para a Cíntia, basta abrir o microfone e se expressar. Se vocês preferirem colocar as questões pelo chat, também podemos lê-las por aqui. Deixo a palavra com o grupo, então. Eu estava provocando o pessoal, enquanto tu caía e voltava, Cíntia. Tem uma questão aqui do chat, quem sabe a gente coloca ela como um aquecimento, enquanto o pessoal... A primeira questão é sempre a mais difícil, né? Enquanto o pessoal vai se aquecendo, se animando aí. Eu vou ler ela para ti. É uma questão colocada pelo Wagner Ferreira. Esses afetos que o Deleuze pensa no cinema se aproxima dos afetos que ele trabalha com Spinoza? Sim. Eu acho que ele vai fazer uma diferença entre afeto e afecto, né? Mas, a meu ver, os conceitos dele de afecto e percepto são baseados em uma série de autores, uma série de filosofia, de teorias, inclusive a do Spinoza, do afeto, né? Porque pensa, né? De forma bem resumida, né? Se a gente for falar do Spinoza, o afeto, né? O que pode o corpo, né? Pode afetar e ser afetado. E os afetos, as paixões alegres são os afetos que completam com os nossos e nos fazem, aumentam a nossa potência de agir. E os afetos tristes
são aqueles que diminuem a nossa potência. Então, a nossa possibilidade de ser afetado vai modificando ao passo que a gente vai encontrando pelo caminho coisas que nos dizem e que fazem sentido para nós, né? E aí eu trabalhei bastante com o Vladimir Safatli na minha tese, que ele vai falar desse circuito de afetos. Já o Deleuze, quando ele vai falar da arte, né, o que ele vai dizer? Para o Deleuze, a filosofia cria conceitos. Ter uma ideia em filosofia é criar conceitos. A arte cria perceptos e afetos, né? Então, o cinema, para ele ali na palestra, ele usou essa coisa do bloco de movimento e duração. Mas a arte como um todo é aquela que gera no mundo novos afetos e perceptos. E aí ele vai fazer uma diferenciação de afeto para afeto e de percepto para percepção, né? E aí é uma conversa mais alongada que podemos deixar para um outro momento. Mas sim, com certeza vem daí. Boa noite, Cíntia. Eu sou a Mariana, sou aluna da Psicologia da UFPEL, aluna do professor Ed, e faço parte do Lapso. Eu queria fazer uma pergunta para ti sobre essa ideia de cinema, tá? A gente viu esse ano que um filme coreano, pela primeira vez, ganhou o Oscar, né, o filme Parasita, e ele se popularizou muito no mundo todo por retratar o desnivelamento das classes sociais, tá? Só que, da mesma forma, a gente vê esses takes que eles usam no próprio filme brasileiro que tu citou, Que Horas Ela Volta. Então, quando retrata ali a realidade da pessoa pobre, são ambientes apertados. Já quando vai retratar do rico, são aqueles ambientes mais amplos. Então, nesse sentido, eu acho que os filmes brasileiros são tão ricos quanto os europeus, né? Então, por que a gente tem essa tamanha diferença de popularidade, de reconhecimento, né? A gente teria uma ideia brasileira de cinema? Ou a gente ainda está caminhando por aí? Acho que é mais ou menos isso que eu queria. Não sei se fui clara. Fosse claríssima, e esse é o grande ponto. Não sei se vocês acompanharam, mas depois do sucesso do Parasita, principalmente o sucesso com a premiação no Oscar, uma série de matérias que saiu dizendo que não era à toa que a Coreia tinha ganhado esse reconhecimento, porque a Coreia vinha já há algum tempo com políticas públicas bem sólidas para o audiovisual e o governo vinha enxergando a importância de valorizar a arte do cinema. Não sei se vocês acompanharam isso. Mas essa questão que tu pergunta e essa dúvida que todos temos é uma questão industrial, estrutural, capitalista, histórica. É histórico. Mas se a gente for estudar o cinema, a história do cinema, o cinema surge, né? Há controvérsias, há quem vai dizer que foi o Thomas Edison nos Estados Unidos, mas a hegemonia dessa história é na França com os irmãos Lumière. Mas logo em seguida o cinema se dissipa, né? Aqui no Brasil, 2-3 anos depois da inauguração do cinema já vinha se fazendo imagens no Brasil. Agora, por que os Estados Unidos é que se transformaram na grande potência? Porque eles, desde cedo, se deram conta da importância dessa indústria, e a indústria cinematográfica nos Estados Unidos é a segunda de maior investimento, né? A primeira é a indústria bélica e depois é a indústria audiovisual. Então, tem sala de cinema por tudo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o investimento em cinema vem desde sempre. E desde sempre eles compraram os dois pilares do cinema, os estúdios e as salas. Então, aqui no Brasil, quem é os donos das salas de cinema? É os americanos, né? Então, eles são donos das salas e mesmo as salas brasileiras acabam preferindo passar o conteúdo hollywoodiano porque é o que tem mais mídia. Então, é um retorno financeiro garantido. Existe uma série de questões, assim, até a própria questão histórica do Brasil. O que é conhecido, o primeiro filme no Brasil, não é conhecido, nem se sabe se foi exibido ou não, né? Que é As Vistas da Baía de Guanabara, dos Irmãos Segredo. O que é considerado o nascimento do cinema no Brasil é as filmagens e não a projeção. Os Irmãos Lumière, lá em Paris, quando eles fizeram a projeção, o nascimento do cinema é uma projeção, é pessoas juntas vendo o filme. Aqui no Brasil, a questão da exibição e da circulação de obras, ela sempre foi colocada como algo não tão importante, porque quem entrava no ramo do cinema queria ganhar dinheiro mais fácil, e ganhava dinheiro mais fácil com os conteúdos que vinham dos Estados Unidos já prontos e já embalados, prontos para exibir. Então, é uma questão capitalista industrial,
e se explica muito economicamente. Mas eu acredito que a educação pode ir abrindo essas brechas, né? Muito obrigada. Nada. O que o Luciano botou? Sentiu falta do vazio? Isso. Mas não era vazio, era vazamento, lembra? Eu falei no início que uma imagem que o Deleuze sempre me lembrava a ideia de vazamento, coisa que vaza, coisa que escapa, coisa que foge à regra. E aí, ao final, é a pergunta que eu fazia, né? Como que a gente está vazando o consumo demais? Como que a gente sai daquilo que nos é ofertado pela grande mídia? O vazio eu deixo para a psicologia. Tenho medo. Eu tenho uma questão. Eu estou com o regional, mas o meu nome é Renata. Eu também sou aluna da Psico, faço parte do Lapso. Acho que tu já falou um pouquinho disso. Acho que mais de encontro. Eu quero só escutar mais tu falar, porque muitos desses filmes que colocou ali, filmes que eu tive acesso através da pirataria, né? O famoso torrent que a gente vai lá e baixa e vê os filmes. Acho que essa é a maneira que a maioria das pessoas encontra. A gente tem streamings bons, tipo o MUBI, mas ainda eles não são tão acessíveis, né, para a maioria das pessoas. E nesse sentido, eu queria te perguntar, eu acho que sim, mas eu queria que falasse mais sobre o papel das universidades, né, a distribuição e reprodução desses filmes em diversos locais, né, a universidade não só como esse lugar de produção, mas como um centro cultural, né, um centro de produção e de fomentar essa cultura nacional. Eu queria escutar, falar um pouquinho mais sobre isso. Tá. Aí tu joga no meu time, porque esse era o tema da minha tese. Mas antes de... da pirataria, tu falou, né? Tem uma frase da Ana Mulaert, que é a diretora do Que Horas Ela Volta, do Mãe Só Uma, do Urval Discos. Ela diz assim, eu prefiro que os meus filmes sejam vistos. Se o mercado não vai dar conta disso, que seja de qualquer forma. Porque quem faz um filme político, que gera debate, né, quer que o filme seja visto. Então... a questão da pirataria é muito delicada, né? Eu teve uma época que eu tive que assumir um posicionamento enquanto professora, né? Vamos abrir mão disso e vamos exibir para os alunos os filmes baixados da internet, porque obviamente que a gente tem que baixar filme porque não tem muitos filmes, né? Mas já vem um tempo que está se fazendo o streaming pago, e para o cinema brasileiro isso funciona bastante, assim, que tem sites que tu paga R$5, R$6 e consegue alugar o filme, né? Porque senão tu não tinha acesso ao filme brasileiro mesmo, né? Não tinha como chegar lá. Mas então, sim, tem essa pirataria. Eu sou uma pessoa que jamais vou julgar quem baixa filmes e quem assiste filmes assim, porque eu acho que a importância de ver filme é enorme. Mas alguém botou aí no chat, o Lucas Bittencourt, que o Cinefipel é uma política interessante. Então, o Cinefipel faz parte de uma rede de outras salas universitárias do Brasil, e são cinemas dentro de universidade que tentam vazar a lógica da programação, né? Porque uma sala comercial de shopping center não tem uma curadoria. Não tem curadoria, tem programação. O que é programação? Vem tudo abaixo, vem tudo lá dos Estados Unidos. É o mesmo filme em todas as salas do Brasil. E eles já têm um calendário para todas as semanas do ano com os lançamentos hollywoodianos. E a sala precisa pagar as contas, então ela tem que exibir aqueles filmes lá. Então, às vezes, numa salinha menor, consegue botar um filminho francês, ou às vezes um brasileiro de maior destaque, tipo Bacurau. Mas curadoria é outra coisa, é tu ir atrás, é tu pesquisar, é tu trazer filmes, não só filmes lançamentos, né? Então, as salas universitárias, eu enxergo que o grande diferencial de uma sala universitária para uma sala de cinema comercial é realmente o fim lucrativo, sabe? A universidade... Hoje eu estava assistindo uma live sobre a volta os protocolos para a volta de filmagens, né, na rua, porque já estão querendo organizar como é que vai ser quando a gente tiver que voltar para os sets de filmagem, como que nós vamos voltar a filmar. E aí eu paro e penso assim, gente, não dá nem para a gente fazer nada, já querem filmar. Aí eu fui entender quem é que estava pressionando. Quem é que está pressionando que se tenha esses protocolos? A publicidade e as universidades pagas. Por quê? Porque onde há relação financeira, onde há retorno financeiro, onde há
a necessidade do lucro a outros interesses, né? Então, acho que a grande diferença de uma universidade pública é poder passar filmes, ter uma sala de cinema já paga pela máquina pública e ter o público que tivesse, não lotar a sala não faz diferença, né? Porque não tem que pagar funcionários. E aí, então eu vejo que as universidades, além disso, as universidades elas estão em várias cidades do Brasil que não possuem equipamentos de exibição de filme, né? A gente só tem 10% dos municípios brasileiros que têm sala de cinema. Então, é muita cidadezinha do interior sem sala de cinema. E essas cidadezinhas, às vezes, têm, né, um campus universitário, como aqui em Jaguarão, aqui na Volta, Santa Vitória, né? Então, eu vejo total importância. Cíntia, temos uma questão da Júlia e uma questão do Luciano Bedin na sequência. Júlia, o microfone é teu. Muito obrigada. Boa noite. Então, a minha pergunta, eu acho que tu já respondeu ela um pouco, mas ela é mais direta, assim. Antes tu estava falando que o cinema, né, a indústria brasileira de cinema, ela precisaria de uma continuidade, ela precisaria de um público, né? E não tem investimento nenhum para isso. Eu queria saber se essa falta de investimento, além de uma questão completamente histórica da história do cinema no geral, ela está atrelada à coisa do capitalismo que tu estava falando, de produzir o entretenimento que as pessoas querem assistir, e às vezes essa questão, esse formato de filme que retrata realidades sociais, ou da arte completa mesmo do cinema, de toda a questão que tu estava falando antes de imagem, filme, som e o modo que é produzido, talvez não seja tão interessante por uma questão lucrativa. Tá. Talvez eu tenha me expressado errado de dizer que não há política pública ou não há incentivo numa continuidade de produção. Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o cinema no Brasil é feito de ciclos, de altos e baixos. A gente tem períodos de extremo incentivo do Estado em produção e períodos de vazio, né? A gente tem um período mais famoso, que é o Collor, quando assume, ele acaba com a Embrafilmes, que era a empresa que patrocinava os filmes, e a produção cai a quase zero. Até 95, a retomada do Carlota Joaquina, a gente fazia 1 ou 2 filmes brasileiros por ano. Antes do Bolsonaro, a gente tinha um momento riquíssimo. Quando eu comecei a fazer minha tese de doutorado em 2016, era um momento de as universidades públicas em expansão, funcionando com a diversidade, as cotas, abrindo mais cursos, com o cinema brasileiro com muito apoio, e o Fundo Setorial do Audiovisual com um dinheiro garantido para patrocinar filmes, ações afirmativas nos editais, né, para mulheres, para negros. Então, era um momento de extrema de comemoração, de celebração. Nós vínhamos numa constante. 200 filmes brasileiros eram produzidos por ano, né? 200, mais ou menos, só longas, que a gente tem noção, fora aqueles que são feitos nos fundos de quintal que a gente não sabe. Então, agora, novamente, a gente vai ter, né? Quando o Bolsonaro assume, então ele acaba com o Ministério da Cultura, ele cortou metade o dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual para 2019, 2020, então nós lá vamos nós de novo começar do zero daqui a um tempo, né? O desmonte que nós estamos tendo em governo, em política pública, a destruição que nós estamos tendo de país, eu não sei quantos anos a gente vai levar para recuperar, né? Não é só no cinema. Cíntia, o Luciano Bedin está perguntando se existe um endereço na internet que a gente possa acessar os teus filmes, os teus trabalhos em cinema. Tem. Eu até entrei aqui sem querer com o Calor da Rua, que eu achei que eu estava no meu e-mail, eu entrei e eu vou botar aqui. Mas não sei se está todos lá, mas alguns tá. Também queria esse endereço. Vai ser bem legal. Obrigado. Nada. O Bruno está perguntando o seguinte: pensando artes visuais e seus espaços, como galerias, museus, etc., podem contribuir na produção e difusão do cinema? O endereço não é esse, não. Depois eu vou passar o endereço certinho. Peraí. Fala de novo, desculpa, Ed. Se o que pode contribuir? Ele escreveu assim: pensando artes visuais e seus espaços, como galerias, museus, etc.,
podem contribuir na produção e difusão do cinema? Eu acho que sim, eu acho que é bem diferente, né? Uma galeria de artes visuais e uma sala de cinema são bem diferentes, tanto que a UFPEL tem as duas coisas, né? A galeria, ela vai exibir um tipo específico de produção audiovisual, que é o videoarte, né? Que é diferente do cinema. Mas eu acho que uma sociedade que tem força em todas as artes e que tem espaços de arte acessíveis à comunidade vai sempre ajudar na produção e na circulação. Eu acho que é fundamental, assim, uma das metas da maioria que está aí, que é estudante universitário, é em algum momento, claro que não agora que a gente está na pandemia, em algum momento se chegar próximo das escolas, né, de crianças e adolescentes, principalmente dos bairros de periferia, e levar para eles, ou levar eles para alguma conexão com a arte, porque a gente pode quebrar esses padrões, e esses padrões começam muito cedo, né? O consumo de audiovisual, de arte, começa muito cedo. E, às vezes, eles não conhecem realmente essas outras expressões artísticas. A gente está se aproximando já do nosso deadline, são 8h24. Eu vou te colocar uma última questão aqui, Cíntia, a gente encaminhando aí um fechamento. O Luciano Bedini está dizendo o seguinte: gostaria de ouvi-la um pouco mais sobre a questão da imagem-tempo, falasse sobre essa concepção de tempo e beleza na relação com o cinema. O primeiro vídeo que você nos apresentou, do Kiarostami e Vardar, você trouxe algo pela fala deles, mas queria ouvir um pouco mais. Isso pode ser bem interessante para a gente das psicos pensar a temporalidade da nossa criação, que é a escuta. Muito bom. Então, quando é que para o Deleuze seria um momento de inaugurar o que ele vai chamar de imagem-tempo? No neorrealismo italiano, sobretudo no neorrealismo italiano, mas também não dá para botar essas datas como algo muito distante, né? E o que era próprio do neorrealismo italiano? Não sei se vocês já viram filmes que é O Ladrão de Bicicleta, todos do Rossellini, Pasolini, Vittorio de Sica, né? O que era próprio desse cinema? O plano sequência. O que é próprio de um cinema comercial, de entretenimento que a gente vê até hoje? O plano e o contraplano. Então, vamos lá, qual é a grande diferença? A grande diferença é que um cinema mais comercial, ele vai ter sempre um corte entre um plano, a outra, a reação e a ação. O que eu olho e para onde eu estou olhando, né? O que a imagem tempo inaugura? Inaugura uma montagem que não é mais subordinada ao movimento, e sim ao tempo. Então, eu tenho longos planos sequência. Plano sequência é no cinema, quando cada plano que tu liga e desliga a câmera. Então, existe, né, filmes, longas-metragens inteiros feitos em plano sequência. No Brasil tem ainda Orangotangos, a gente tem Arca Russa e tem outros filmes estrangeiros em plano sequência, que é um filme inteiro sem desligar. Tudo plano sequência. Mas então tá, para o Deleuze, essa questão do tempo está associada a esse outro tempo com a imagem. Eu não preciso cortar rápido para mostrar o que o outro está vendo. Eu não preciso já prever o que vai... Ou então eliminar tempos mortos, né? Eliminar para ganhar mais tempo de história. Isso faz o cinema narrativo clássico, isso faz a imagem em movimento. A imagem tempo, eu saio um pouquinho dessa lógica, né? E construo as histórias a partir de um tempo um pouco mais poético, um pouco mais devagar, de um acompanhamento do personagem, às vezes só o personagem caminhando. E isso faz o quê? Porque o que é o cinema clássico, ou o cinema da imagem em movimento? É um cinema que não te dá espaço, porque a atenção é roubada a todo tempo, porque tá tudo ali o que tu tem que entender. Agora tu tem que entender isso, agora é isso, presta atenção nisso, agora olha para esse detalhe. Já o cinema da imagem em tempo, ele te dá tempo até para te desligar da história, né? Tu vai ver o Kiarostami, tem horas lá que fica lá só o carro andando, e aí quando tu vê, tu tá pensando em outra coisa. Mas esse pensar em outra coisa também é interessante quando tu tá vendo um filme, porque depois quando tu volta com aquilo que tu pôde botar a partir do teu pensamento. Então tem um pouquinho disso, da questão do plano sequência, tem uma questão também de uma ser indiscernível, né? Esqueci o nome, mas tem uma palavra, né, que acaba com habilidade.
Por exemplo, um filme que é, né, perfeito para isso, que é O Ano Passado em Mariambá, do Alain René, que tu já não sabe mais o que é memória e o que é imaginação. Tu não sabe o que é presente e o que é futuro. Tu não sabe o que aconteceu antes ou depois. Tu não sabe onde é que estava aquele personagem. Não precisa saber onde ele estava, ele aparece. Então, essa questão também com um tempo menos explicativo, um tempo menos lógico, também tem a ver com isso. E a última coisa, eu acho que para ele é fundamental, é essa questão de como os personagens lidam com as coisas que lhe acontecem, né? Enquanto no cinema da imagem em movimento há uma reação instantânea, o personagem tem que reagir, e às vezes é com diálogo, às vezes é com outra ação, nessa imagem em tempo, os personagens eles podem ficar vagando, ficar devaneando, ficar olhando, e aí tem esse tempo também de uma mirada atenciosa para as coisas, de uma escuta. Então, eu acho que são várias coisinhas que ele vai trazer para pensar quando é que o cinema se liberta dessa questão, dessa cronologia, desse sensório motor, né, da causalidade, para uma outra forma de contar histórias, que é uma história mais solta, que não explica tanto, que às vezes acaba e a gente não sabe o que aconteceu no filme, né? Quantos filmes são assim também. Acho que é por aí. Cíntia, maravilhoso. Obrigado pela tua generosidade. Foi uma noite muito legal mesmo. Ia te dar agora um grande abraço, um beijão. E agora seria aquele momento que a gente tomaria uma cerveja, um vinho. Um quentão. É isso, os nossos encontros, né? Eu queria, então, te parabenizar pela fala, te agradecer muitíssimo, lembrar os nossos queridos e queridas que estão aqui conosco nessa noite para preencherem aí a nossa ficha de presença, de chamada, quem quiser o certificado, claro, né? Quem está inscrito e que quer o certificado. A Vitória está compartilhando aqui para vocês preencherem a lista de presença. E eu queria também, em nome da equipe, fazer um pedido de desculpas. Muitas pessoas só conseguiram entrar às 19h30, não sei se tu percebeu, Cíntia, a gente teve um problema na plataforma, estamos até agora tentando entender o que aconteceu, mas muita gente só conseguiu entrar a partir das 19h30, não estava sinalizando para a gente que vocês estavam pedindo a entrada. Então, alguém recebeu uma mensagem, acho que foi pelo WhatsApp, pelo Facebook, aí a gente teve que sair, se desligou da sala e voltou. Né? Quem está fazendo hoje essa função é a Renata, com esse e-mail da Regional do Rio Grande do Sul. E aí, só quando ela retornou, é que daí apareceu o pedido de vocês para entrar na sala. Então, fica aí, não foi por uma falha humana, mas uma falha técnica aí da plataforma. Pedimos desculpa pelo contraponto, pelo contratempo. Mais uma vez, agradeço em nome da equipe do Laboratório de Arte e Psicologia Social. Estamos muito contentes com o interesse de vocês e seguimos. Na semana que vem vamos ter um encontro muito bacana, uma oficina de fotografia com a professora Lisângela. O microfone aberto é para quem quiser dar um tchau, um beijo, um urro, poemas, batucadas do Pacheco, violões e guitarras elétricas do Bedin. Momento do tchau. Tchau, valeu.